Olá, alunos, vamos resolver aqui então essa avaliação de mecânica dos sólidos. Observa aí que eu tenho uma chapa de aço de tamanho 8 metros por 3 por espessura de 6 milímetros. Essa chapa obviamente tem um volume. Se eu multiplicar o volume pelo rho do aço, que é 7.600 kg por metro cúbico, eu vou ter uma massa do aço. E nós sabemos que o peso é mvg, g é 10 metros por segundo quadrado. Então, eu tenho um peso que atua bem no centro, para baixo, e esse peso tem que ser compensado pela força F1. E eu sei isso porque fala que o corpo sobe com velocidade constante, significa que esse somatório de forças resultante é igual a zero, movimento retilíneo uniforme, no ponto C. Vejam aí que eu tenho ponto A e ponto B. E eu tenho um ângulo alfa. Esse ângulo alfa foi dado de 30 graus. Bom, fazendo o balanço de força no ponto C, o que eu tenho aqui é exatamente isso. Alfa para cá, alfa também para cá. Eu vou decompor essas forças, ok? Nas componentes verticais e horizontais dela. Eu chamei de tração de C para A, tração C para B, mas por inspeção, percebendo que elas são totalmente simétricas, eu posso dizer que eu tenho aí tração. Não preciso ter duas forças, só apenas uma para calcular. A questão está pedindo, na verdade, a tensão axial nas cordas, ok? Então, voltando aqui, ó. Quando eu falei lá tensão axial, na verdade é o quê? É a tração sobre a área da secção da corda, ok? O volume da chapa, então, dá 8 metros por 3 vezes 0,006, isso aqui é 6 milímetros, né? Está em metro aqui. Dá 0,144 metro cúbico, que dá 1.094 kg vezes 10, peso igual a massa vezes G, dá 10.944 N. Eu tenho 10.944 N para cima e eu tenho força T, duas forças T. Bom, lembrando aí que T seno de alfa mais, então esse pedacinho aqui é T seno de alfa, esse pedacinho aqui, decomposição. Seno porque eu peguei esse pedaço aqui, ó. Mais T seno de alfa é igual a 10.944 N. Com isso, o T é 10.944 N. Até porque seno de alfa é 130 graus, 0,5, 2 vezes 0,5 dá 1. Então, praticamente, cada força tem a mesma quantidade que está puxando para cima. Bom, a tensão axial, o símbolo tensão, né? A área da corda, eu coloquei meia polegada, né? Ou 12 milímetros, mais ou menos. Eu faço o seguinte, 12 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes π, dividido por 4. Isso aqui dá metro quadrado. Vai dar um valor em Newton por metro quadrado. Você bem sabe aí que 1 vezes 10 na sexta é igual a megapascal. Então eu consigo dizer que aproximadamente 97 megapascals é a tensão que está atuando. Quando eu for selecionar a corda, eu tenho que selecionar a corda com um valor um pouco superior ainda, usando o fator segurança, que vai depender da norma e do tipo de corda que você estiver colocando, ok? Sempre pensando que tem que preservar a vida de quem possa estar embaixo. Então a gente tem que usar provavelmente uma corda que resista aí, vamos supor aí 30% a mais, né? Então isso daria aí uns 130 megapascal, por exemplo, de resistência mínima. A segunda questão, eu tenho aí uma antena, essa antena está aqui no meio, lembrando que a antena está aqui no meio. Para ela não cair, eu estou segurando ela por 3 cordas. No entanto, eu estou avisando que a força que eu puxo essa corda aqui em módulo é de 500 N. Está aqui, ó, de E para D. Eu tenho aí os pontos, né? Obviamente o raio aqui é 5, não é 4, é 5, né? Então, quando eu tenho raio 5 para cá,
eu defino, obviamente, o ponto C e o ponto B. Basta eu fazer o quê? Basta eu fazer um cosseno de 45 graus, é igual a A sobre 5, então A é igual a 3,53. Então esse pedacinho aqui é 3,53 e esse pedacinho aqui também é 3,53. Por isso eu defino aí o ponto E, está lá em cima, 6 metros de altura. O ponto D está lá embaixo, 0, menos 5 e 0. O ponto C, 3,53, 3,53 e 0. E o ponto B, menos 3,53. Então isso aqui tudo é X, tá, pessoal? É I, é X, né? Aqui é Y e aqui é Z. Ok? X está para cá. Com isso eu tenho as coordenadas. Eu preciso saber quais são os R, ED, REC e RB. Lembrando que quando eu faço isso, eu estou fazendo o que? O D menos o E, não é isso? Então, dá 0I menos 5J menos 6K. Aqui eu tenho o RCE, o desculpa, ali em cima o REC, o REB. E eu sei que fazendo o módulo deles dá 7,81 metros. Como as cordas são iguais, está no meio, puxando para o raio, né? Eu posso dizer que todas elas têm o mesmo módulo, 7,81 metros. Logo, o vetor unitário ED é calculado por 5J, menos 5J, né? Dividido por 7,81. E menos 6K dividido por 7,81. Eu sei que meu módulo da força FED é igual a 500 newtons. Então, basta multiplicar esse valor 500 vezes quem? Vezes esse valor aqui, ó. E 500 vezes esse valor aqui, ó. Vai ficar, então, 320 menos 320 mais 384,1. Não tem a coordenada aí, evidentemente. O FEC, veja que ele aparece aqui em módulo, né? E é o vetor unitário vezes o módulo. Então, ele está o módulo aqui, ó. E aí eu tenho, obviamente, eu fiz a continha ali, né? Que é o FEC é o 3,53 dividido por 7,81, positivo, né? Depois 3,53 de novo aqui dividido por 7,81 e depois é menos 6 dividido por 7,81. Aí eu escrevi todas as forças. Lembrando então, como eu sei que que a força só tem resultante na vertical, significa que não tem força em X, Fx é igual a 0 e Fy é igual a 0. Então eu sei que se eu somar os componentes de J, isso aqui, ó, somar esse J com esse J aqui, ó, peraí, esse aqui, vamos pegar aqui então, dos vetores aqui, esse J com esse J com esse J tem que dar o que? 0. Se eu somar esse I com esse I aqui também, tem que dar 0, ok? Então, olha aí, ó, quando eu faço aquela soma dos I's, o que eu obtenho? Esse que passa para lá fica positivo, então, passa depois do 0 lá, fica um igual ao outro. Então, significa que você vai cortar, né? Fica FEC igual a FEB. Que posso dizer que é igual a F, então, tira o índice aí, que não faz diferença. Todas as forças são iguais, então, né? Na verdade, essas forças, todas as forças, a FEC e a força EB, ok? Não é igual a 500, evidentemente, porque eu fiz elas não são iguais, um cabo somente equivale a 2. Bom, se eu fizer agora o menos 320J mais 0,452 FEC mais 0,452 FEB igual a 0, fazendo todo o J, né? Somando todo o J, todo mundo direção J, o que eu obtenho? Eu coloco aqui no lugar do FEC a F, no FEC de novo o F, e com isso eu tenho FEC igual a 2,89,3 newton. E o FEB também 2,89 newton, ok? Ou seja, as forças são iguais aí, ficou facinho de resolver. Já aí a terceira questão. É uma questão básica de momento, né? A gente aprendeu já que o momento é o quê? É o RAB. Nesse caso aqui, o RAB é esse segmento aqui, ó. Ok? Vezes a força F. A força F está aqui. Eu dei o módulo de F, não dei ele escrito, né? Para escrevê-lo, eu preciso definir essa direção aqui, ó, por meio de um vetor unitário, C até B.
ok? Isso eu faço rapidamente aqui. Primeira coisa, o RAB é 3I, por que 3I? 3I está para cá, ó. 3, 10, J e 5, 5K altura. Ok? Com isso eu escrevi diretamente o RAB. A força, então, como eu disse, é o módulo da força, que nesse caso a módulo da força que é a mesma coisa aqui, 100 vezes o vetor unitário C até B. Bom, o RCB é o B menos o C, né? A gente sabe. É menos 2I, menos 4J, mais 5K. Logo, o CB, a gente sabe que o vetor, o módulo dá 6,7 metros, é só 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, raiz, dá 6,7. Com isso eu tenho aqui, ó, o CB escrito dessa forma aqui, ó. Vou multiplicar isso aí por 100. Quando eu multiplico por 100, eu tenho o quê? A força 29,8I, menos 59,6J e mais 74,5K. Com isso eu faço aqui essa conta. Eu espero que tenha acertado aí, né? Porque é uma conta de 10 vezes 74,5. Isso aqui é o IJK primeiro. Depois 3, 10 e o 5, né? Isso? Menos 29,8i, tá aqui. Menos 59 e mais 74,5. Tá aqui, ó. Apenas coloquei os componentes aqui no determinante. 745i, a primeira. Menos 149J, é 5 vezes da negativa aqui. Menos 178,8K. Mais, aí agora eu faço do outro lado. 298i menos 223J mais 298K. Se essa conta estiver certa, vai dar 1043i menos 382,5J mais 119,2K, ok? Nesse caso aí, eu acabei não fazendo aí o módulo, porque eu perdi o momento da força. O momento da força está escrito aí, tá? Bastaria tirar, levar ao quadrado e tirar, aí você teria o módulo nesse momento. Esse é o momento, então, escrito na forma vetorial. Bom, quarta questão. Eu tenho um container, né? O container está aqui para baixo. E esse container está sendo levantado bem no seu centro por meio de uma força, que é uma força F1 para cima. E essa F1 levanta ele com velocidade constante. Então, F1 tem que ser igual ao peso, para que ele se levante suavemente. O peso é o quê? É de 8.000 kg, que dá 80 kN, ok? Que é 8.000 vezes 10. Bom, eu tenho 4 cordas, né? Isso, vamos fazer então, só para ninguém bobear. Aí tem essa corda aqui para cá, E para A. Tem essa corda de E para B. Tem essa corda de E para C. E tem essa corda aqui de E para D. São 4 cordas. Então, vejam. Como eu tenho simetria, todas as 4 forças que atuam para esse lado aqui são iguais. Eu chamo de F. Isso é por inspeção. Olhando agora só esse triângulo que se forma considerando o E, o A e o F é o ponto de origem aqui, o 0, 0, 0, eu vejo que tem um ângulo beta aqui e tem um ângulo alfa aqui. Quando eu faço a conta, eu descubro que o beta é igual a 60 graus. Como é que eu fiz o beta? Eu peguei essa altura aqui, que é 5,63, foi dado, dividido por 3,25. O 3,25 vocês devem saber que é o quê? É um Pitágoras, né? É só você pegar os 3, o 1,25, tem que dar aqui 3,25, ok? Por Pitágoras mesmo. E esse é o triângulozinho A, aqui F, e aqui esse ponto aqui, sei lá, um G, sei lá. Olhando de cima, tá ok? G. Com isso eu consegui aí achar todas as medidas. Com isso eu sei que o alfa é igual a quanto? 30 graus. Veja aqui 30 graus, né? 30 graus mais 60 graus, mais 90, 180. Bom, fazendo isso rapidamente, se as 4 forças são para baixo, ó, eu faço aqui agora o cosseno. A força F, o módulo Fy dela é o quê? É 4 vezes, só um pedacinho dela aqui, é 4, porque eu tenho 4 forças dessa direção, só que eu só preciso dessa aqui, que é a única força que me interessa, porque na direção X não interessa. Então eu desprezo as componentes X. Então eu faço 4 vezes F,
Cosseno de 30 é igual a 80 kN e a força é de 23,1 kN. Se eu perguntar então qual é a tensão, né? Eu vou fazer de novo essa conta aqui, ó. Vai dar, isso aqui é a área é igual a πd ao quadrado sobre 4, né? De novo, o diâmetro é 12 milímetros, né? Que é 12 vezes 10 na menos 3. 12 vezes 10 a menos 3, né? Ao quadrado, né? Não esquece isso. Então tem a área aqui escrita aqui embaixo, em metro quadrado. Eu vou ter uma tensão de 204.249 kPa. Por que kPa? Porque a força estava em kN, né? Como eu sei que 1 kg, 1K é 1000 pascal, eu posso dizer que essa tensão é 204,2 megapascals. É uma tensão bastante elevada, né? Bem próxima à tensão do escoamento do aço. Então tem que ficar muito ligado aí, que provavelmente é assim, ou você, provavelmente você deveria, nesse caso aí, ampliar, né, esse diâmetro de 12 milímetros, um pouco maior, aí obviamente considerando o fator segurança, ok? Falo isso porque da ordem de 220, 230, por aí, a tensão de tração máxima aí que a gente usa para o aço, ok? Depende do tipo do aço, evidentemente, né? Aços comuns, né? Bom, tá aí a questão. Lembrando só aqui, esse detalhe aqui para quem não pegou ainda, ó, que eu tinha ali o FY, né? Cosseno de 30 é o FY, cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o F, né? Então o FY que eu preciso, que é a componente do F, é isso aqui, ó. Ok? 4 componentes dessa aí tem que ser igual a 80 kN. Por isso que eu fiz a conta. Quinta questão. Tem uma viga de concreto, 15 metros de comprimento. Essa viga tem 30 de altura, centímetro, né? E tem uma espessura de 12. E aqui, nesse canto aqui, ó, a 6 metros para cá, tem uma parede de tijolo. Começa com 2 e termina com 3 metros aqui. Bom, o volume da viga é 15 vezes 0,3 vezes 0,12, dá 0,54 metro cúbico. Vezes 2.500, que é a densidade do concreto, ou do concreto. Eu tenho 1.350 kg ou 13.500 newtons. O cálculo dos tijolos. Bom, primeiro, eu posso pegar essa área aqui embaixo, dá 12 metros quadrados, a área de cima dá 3 metros quadrados, né? Vocês devem saber que é base vezes a altura dividido por 2. Com isso eu tenho o volume aqui, área desse pedaço vezes espessura. Então 12 metros vezes o quê? 12 metros quadrados mais 3 metros quadrados. 12 aqui, mais 3 aqui. Eu tenho então o quê? Uma área de 15 metros quadrados vezes a espessura, né? Espessura de quanto? Então 15 vezes 0,12, então aqui de novo 0,12 metros, eu tenho 1,8 metro cúbico. Massa de tijolo é 1,8 vezes densidade de tijolo, ou do tijolo. 2.000 kg metro cúbico, eu tenho 3.600 kg. Como peso é igual a massa vezes a gravidade, a aceleração gravitacional, eu tenho que o peso é 36.000 newtons. Ou ainda eu posso pegar esses 36.000 newtons e dividir em dois pedaços. O pedaço decorrente só do quadrado ali e o pedaço decorrente do triângulo. Por quê? Porque eu sei que o centro de gravidade atua exatamente o quê? A 1/3 dessa medida aqui. Então eu consigo fazer. Eu posso colocar todas as forças aqui. No meio da viga eu tenho 13.500. 12 metros do início aqui eu tenho mais 28.800, que é no centro da parede. Na primeira parede, no centro dessa parede aqui, ó, que ela tem 6 metros aqui, né? No meio dela é 3, ó, 3 e 3. Então, aqui é o centro dela. E essa paredezinha aqui, ó, que começa aqui, ó, ela tem aqui é 1 metro. Desculpa, aqui é 2 metros. Por que 2? Porque ela tem 6 total. Então aqui é 4 e aqui é 2. Com isso eu tenho aqui, ó, 7.200 aplicado nesse ponto aqui, ó. Eu tenho que saber essas medidas, porque RAY mais RBY é igual a 49.500. É só somar todas as forças aí, ok? Essa, mais essa, mais essa. Esse 13 com 28.000, mais 7.200. Bom, momento. Se eu considerar o momento no sentido horário como sendo positivo, eu tenho que 13.500 vezes 7,5 metros dá positivo.
28.800 vezes 12 metros está positivo. E 7.200 vezes 13 metros está positivo. Só RBY que dá negativo, que dá anti-horário. Ele fica menos RBY vezes 15. Mas como já passa para lá, ele ficou o quê? Positivo aqui. Ó. Com isso, o RBY é 36.030 e o RAY é 13.470 N. Somando tudo, tem que dar, obviamente, 49.500 N. E é isso. Espero que tenha entendido e até a próxima aula.